Boa tarde, pessoal da paróquia Santo Antônio. Estamos começando mais uma live, mais uma dessas nossas lives que estamos fazendo nessa quarentena. E hoje nosso convidado é o nosso queridíssimo Padre Xavier. Então, fique aqui com a gente vai bater um papo muito legal, a gente vai falar um pouco sobre a história dele, sobre um pouco de como ele entrou na igreja, de como ele virou padre. Então já vamos chamar ele de uma vez para começar a nossa conversa. Aguardando ele aceitar a nossa solicitação. Padre Xavier, uma boa tarde. Boa tarde, meu querido. Como você está nessa quarentena? Tô bem, meu querido. Na luta, né? Na Padre correria Xavier, aqui, mas tá bom. Padre Xavier, Oi. como está sendo para você essa etapa diferente, né, da igreja, esse momento assim único que nós nunca vivemos, né? Acho que nenhum de nós vivemos, que é não poder ir na missa, ter que ficar em casa. Como está sendo para você, padre, esse momento? Meu amigo, não tá. Posso dizer pra você que não tá sendo fácil, não, né? Tá difícil, complicado. Você não ter o povo de Deus na igreja celebrando com você, participando da missa, da Eucaristia, dando aquele abraço, né? Aquela empolgação. Porque a igreja sem o povo é um templo morto, né? Só fica somente, digamos assim, né, a alvenaria em pé, né? O que faz com que a igreja fique viva e bonita somos nós, o povo de Deus, né? Celebrando junto, cantando, louvando, né? E quando nós não temos isso, é como se fosse um templo vazio, né? E sozinho. Então, é o que eu tenho sentido nesses digamos assim, né, uns 2 meses, né? Dessa situação aí de quarentena, né? Que deixa a gente muito triste, muito chateado, angustiado, e por ver também várias pessoas querendo, né, comungar, receber a Eucaristia, e não está tendo esse direito, né, pelo menos neste momento. Então, é um tempo difícil, um tempo complicado, um tempo de oração, um tempo de reflexão, né? Então, a gente tem que saber também, a partir desses momentos complicados da vida, ver também a presença de Deus aí, né? Padre Xavier, eu vi que na sua primeira Hum. missa online você se emocionou muito. O que que você estava sentindo ali? O que que foi aquilo que te deu mais emoção? É exatamente isso, né? Que eu acabei de falar para você. É você estar numa missa celebrando e você não vê o povo, né? Você não vê aquele povo que você tanto ama, aquele povo que sempre está ali, né? Preenchendo as cadeiras, o templo, rezando, louvando. E quando você vê que você está celebrando e ao seu redor só tem algumas pessoas para te ajudar ali e não vê aquele povo que você está acostumado a ver, dá uma tristeza, né? E ainda mais você vê também, né, a situação do mundo inteiro, a situação no Brasil, as pessoas morrendo, as pessoas sendo infectadas com este vírus, né? Então a gente sente uma dor muito grande, uma tristeza, né? E a gente se comove com tudo isso. E a gente reza pedindo a Deus que tenha de misericórdia, né? Que nos ajude, né? A passar o mais rápido possível, né? Por esse tormento que, infelizmente, né? Caiu aí sobre as nossas vidas, né? Padre Xavier, vamos contar um pouco da sua história. Como é que você virou Hum. padre? Com quantos anos? O que que você pensou? Qual foi o estalo que deu? Como foi esse processo? Onde que surgiu essa ideia de ser padre? Você quer dizer quando me ordenei, né? Virar Isso. ninguém vira, né? Isso. Quando você se Quando me ordenou padre. ordenei. Sim, sim. Bem, eu comecei na igreja através da minha irmã, me levando para um grupo de jovens. Ele comecei a participar do grupo de jovem, depois participei do Crisma, depois participei também da coordenação do Crisma e em determinado momento eu senti, eu vi, né, um modo diferente, a fisionomia do padre numa missa. Estava participando de uma missa e quando eu vi algo
assim, que mexeu comigo, tocou no meu coração. E o evangelho era o evangelho que dizia que era a messe é grande, mas os operários são poucos, né? E aí, naquele momento ali, eu vi o padre falando diretamente para mim, dizendo: você que é jovem, você que deseja estar mais perto de Deus, aí fez aquele convite especial, né, na qual eu senti muito tocado, né? Mas aí demorou um pouco para mim entrar na igreja, né? Eu senti aquele convite, senti tudo, mas aí eu continuei a minha vida normal. Trabalhava na CSN, tudo direitinho, continuava na igreja, né, no Ministério de Música, que eu tocava bateria no Ministério de Música, continuei a minha vida normal. Mas aí teve um momento que o Senhor me encostou na parede e disse: é agora ou nunca, né? E aí, nesse agora ou nunca, aí eu larguei o emprego, larguei tudo, né? E fui para o seminário, né? Então, não foi uma decisão tomada de repente, mas foi uma decisão tomada com bastante maturidade, porque eu entrei no seminário já depois dos 30, né? Então, foi mais assim que eles dizem, né? Uma vocação tardia, né? Porque muitos entram no seminário com 19, 20, 21. Eu já entrei bem maduro, né? Então, esse período todo foi um período de discernimento, né, na qual eu realmente tomei a decisão, mas não foi fácil também tomar a decisão, porque eu tive que largar emprego, tive que largar a faculdade, tinha que largar muita coisa da vida. Mas aí o chamado foi mais forte, então eu fiz essa opção, né? Tive que pedir conta, enfim. Mas graças a Deus, estamos aí vivendo nesse chamado que Deus colocou no coração da gente, né? Foi muito difícil para você, sendo mais velho, entrar no seminário, passar por todo esse processo, ainda mais você que já tinha um emprego, uma vida, digamos assim, estabilizada. Teve muita Uhum. insegurança, muito momento que você pensou em desistir? Olha, a insegurança ela vai existir sempre, tá? Porque você larga tudo, você entra no seminário, você não tem a garantia que você vai se ordenar, vai ser padre, né? Você entra no seminário, você faz uma experiência durante todo esse processo e depois de 7 anos, né, que você vai, então, terminar os estudos e tudo mais, fazer uma experiência numa comunidade mais, digamos assim, mais frequente, e só depois vai passar por uma junta e tudo mais, e você vai definir se realmente você quer mesmo ser ordenado. Então, a insegurança, ela existe, né, em todo o âmbito da nossa sociedade. Então, a gente está seguindo, continuando seguindo, mas eu não sei o dia da manhã, né? Por enquanto, tenho convicção do meu chamado, do meu sacerdócio, né, e procuro zelar por ele e tudo mais. Mas o amanhã a Deus pertence. Então a gente não pode dizer que eu vou ser padre pro resto da vida. O querer é uma coisa, mas o acontecer é outra. É a mesma coisa um casal. Quando o casal casa, ele casa para viver junto para sempre, né? O casar e quer morrer junto, mas de repente coisas acontecem no decorrer da história das pessoas, né? E que mudam um pouco a sua realidade. Então, ser padre é a mesma coisa. A gente luta para manter o nosso chamado, né? Para continuar sendo padre. As tentações são grandes, as dificuldades são grandes, o desânimo aparece, mas a nossa fé está naquilo que a gente escolheu e aceitou o chamado. Mas nada, digamos assim, impede de você um dia tomar uma outra decisão, né? Mudar o seu itinerário de vida, enfim. A nossa liberdade, ela existe para isso. Mas enquanto eu sentir esse ardor, esse chamado, essa vontade, essa alegria de ser padre, eu vou continuar, né? Sendo padre, zelando pela minha vocação, zelando pelo meu ministério, né? E zelando pelas coisas da igreja. Mas eu não posso dizer para você o que vai acontecer no amanhã, porque amanhã somente a Deus pertence. Mas enquanto essa chama acesa continuar no meu coração, do meu chamado para continuar sendo esse padre, eu vou continuar feliz e alegre, né? E é Deus que vai estar tomando conta aí do meu chamado e dessa vocação. Você trabalhava em qual área da CSN lá? Bem, eu trabalhei como ajudante, depois eu fui para a área do escritório, depois fui para a área de processamento de dados. Eu sou formado em técnico em processamento de dados, em informática. Aí depois, terminou esse período aí é que eu fui para o seminário, né?
Você é da administração lá? Trabalhava no escritório, né? Ah, Mas antes eu entrei com ajudante, depois fui para auxiliar, depois fui para o escritório, e aí já estava estudando na área de informática, me formei, e fui trabalhar na área de programação, né? ô, Padre Xavier, muitas pessoas Hum. têm falado, até na live do que a gente fez com o Diácono Adalberto também, muita gente falou, da questão de que né, nessa quarentena tem se sentido muito insegura, tem sentido medo de sair. Como que você pode aconselhar as pessoas a não perderem a fé, não deixar o medo tomar conta nesse momento tão difícil que estamos vivendo? Meu querido, olha, é muito complicado, né? Porque nós estamos vivendo uma situação que a gente não tem como ter o controle disso, né? Então a gente percebe que o medo alojou no coração de muitas pessoas, a insegurança. Outras pessoas não têm medo, ela anda do jeito que elas querem andar mesmo. Mas só que o vírus é algo real, tá aí, né? Tá devastando o mundo inteiro, matando muita gente. E a gente tem que aprender também a nos amar, né? Deus ele está nos protegendo, sim, mas nós temos que fazer a nossa parte também, né? Então, se pede para que a gente use a máscara, o álcool gel, evite as aglomerações de pessoas, tal, porque na verdade é algo, sim, né, perigoso e que a gente precisa entender isso, né? E quando a gente tem essa consciência, você também se preserva e preserva as pessoas que estão em casa, né? Porque ir na rua, trazer o vírus, você vai contaminar muitas pessoas. Como tem muitas famílias contaminadas, muitas pessoas já idosas que já faleceram, pessoas agora mais jovens, com 40 e poucos anos, também já estão infectados e perdendo a vida. Então a situação ela não é tão, digamos assim, tranquila assim. Mas o que Deus pede é que a gente tenha paciência, tenha calma, tenha fé, né? E que a gente procure nesse tempo, né, de quarentena, dessa situação toda, a gente voltar um pouco o nosso coração para Deus, rezar mais um pouco, ter uma intimidade mais com Deus, né? Cuidar mais das pessoas que a gente ama, se cuidar também, né? É um momento na qual a gente pode também estar percebendo que nós estamos mais unidos, né? Estamos mais juntos, estamos mais presentes, né? Mesmo que estamos aí proibidos de termos o contato, de abraçar, de ter aquele carinho que é costumeiro nosso do povo brasileiro, né? Infelizmente, isso está sendo podado de nós. Mas com certeza, quando isso tudo acabar, eu acho que muita gente vai dar mais de 5 abraços, é, vai sair abraçando todo mundo, enfim. Vai voltar aquela alegria, aquela coisa que é própria nossa, né? O brasileiro é alegre, o brasileiro é comunicativo, é carinhoso, aquela coisa toda. Então a gente está passando por um momento difícil? Sim, tá. Mas só que a gente tem que entender, nesses momentos, a gente tem que ter aquela consciência de que, para que a gente possa eliminar a situação toda que está ao nosso redor, depende de nós. Então, vamos ser, né, essas pessoas obedientes, maduras, né? Vamos entender que está na hora da gente ter um pouco mais de amor por nós mesmos, né? Se eu tenho amor por mim mesmo, consequentemente, esse amor vai ser derramado também, né, nas pessoas que estão ao meu lado. Então, eu preciso me proteger. Se tem que usar máscara, vamos usar máscara. Tem que usar álcool gel, tem que usar álcool gel. E tem aquela ansiedade de querer sair, de querer voltar à vida normal, todos nós temos, né? Mas só que a gente está nesse período que, infelizmente, nós temos que manter a calma. Então a gente tem que sempre estar rezando, pedindo para que Deus nos dê essa calma, essa tranquilidade, essa paz, a gente possa passar por esse período, né? E não está sendo fácil para ninguém, né? A gente precisa parar, pensar e analisar, né? Eu tenho que fazer a minha parte. Se eu fizer a minha parte, eu vou estar também automaticamente cuidando das pessoas que estão ao meu redor e as pessoas que estão junto de mim. Então eu preciso ter essa clareza, né? Tá certo que tem medo, tá certo que dá um pavor, dá um pânico? Sim, claro que dá. Mas se a gente estiver com Jesus rezando e orando, ele vai acalmar o nosso coração, vai tranquilizar um pouco, né, o nosso coração, para que a gente possa passar, né, por esse período com a calma, com tranquilidade. Pode Xavier, você é mais da linha da renovação carismática, não é? Tá, eu não digo linha, É. eu sou padre da igreja. Nós somos padre da igreja, ordenado para ser padre da igreja. Só que na intento da igreja existem os movimentos, né? Movimentos pastorais.
Então, tem padre que gosta mais dos franciscanos, gosta mais da Chiara Lubick, que é movimentos marianos. Então, cada padre tem a sua espiritualidade, digamos assim, dentro do seu sacerdócio. A minha espiritualidade é mais voltada para a renovação carismática, né? Eu não sou padre da renovação. A minha espiritualidade é da renovação carismática, mas eu sou padre da igreja. Eu fui ordenado para ser padre da igreja. Mas a minha espiritualidade, ela é da renovação carismática, né? Porque nenhum padre é do movimento. O Uhum. padre é da igreja, ordenado para a igreja. Só que ele tem a sua espiritualidade, né? E nessa espiritualidade ele vai, então, dentro do seu ministério, colocar um pouco, né, a sua espiritualidade dentro do seu trabalho. Então, eu sou padre da igreja, mas a minha espiritualidade, ela é da renovação. Foi essa espiritualidade mais profunda, que já é característica da renovação carismática, que Uhum. atraiu você para esse lado mais espiritual? Olha, é o lado da oração. Eu sempre fui uma pessoa de oração, sempre rezo muito, sempre gosto de estar rezando, lendo sobre livros de espiritualidades. E a renovação carismática católica, ela vai proporcionar isso, por ela estar voltada mais para essa questão da oração através da ação do Espírito Santo, né? Então a gente procura um movimento na qual a gente se identifica mais, né? E aí a gente vai desenvolvendo então um pouco a nossa espiritualidade, né? A renovação carismática, ela é um movimento que ela ajuda você a rezar, né? Ela ajuda você a orar mais, ela ajuda você a buscar mais a oração, a ter digamos assim, uma intimidade maior com Deus. Não que os outros movimentos não tenham, tá? Todos os movimentos têm, outras pastorais têm, mas é cada um do seu jeito, né? E aí a gente vai buscando dentro da igreja aquela pastoral, aquele movimento que você se identifica mais. E aí você melhora, né, a sua espiritualidade a partir daquele movimento que você escolheu. Aquela pastoral que você escolheu para estar dedicando, né, e colocando a serviço de Deus o seu ministério. Pode Xavier, você tá com Hum. saudade? Qual que você tá com mais saudade? Da missa ou de ver o Flamengo jogar? Ah, meu amigo, para falar a verdade, eu tô com mais saudade, velho, é da missa, viu? É do povo de Deus mesmo. Tô vontade, nossa, tá brabo esse negócio de ficar sem ver o povo. Mas saudade do meu Flamengo também, né? Lógico, né? Ah, Porque a gente não pode esquecer o lado lúdico, né? A gente tá aí esperando voltar logo isso aí. Mas a minha maior vontade é ver a igreja cheia, ver o povo ali louvando, aquele abraço no final da missa, aquela alegria toda, né? Isso aí que um, tá dificultando ainda um pouco aí. você vê, só o Flamengo ganhar que começa a dar tudo errado. Já percebeu isso, Pati Xavier? Você vê, né, velho? Com certeza você já não é Flamengo, né? Já tô Não, deu pra lógico que sentir. não. Pati Xavier, o Júnior está Oi, minha perguntando amada. como Ah. você acredita que vai ser no futuro próximo esse encontro com a igreja cheia? Como você acha que vai ser esse sentimento, essa emoção? Você acha que vai ser muito emocionante? As pessoas vão começar a dar o verdadeiro valor à missa? Porque a gente, nós brasileiros, você já deve ter percebido isso, a gente só dá valor quando a gente sente falta ou quando a gente perde. Você acha que agora, depois que as missas voltarem, você vai perceber uma mudança nas pessoas de sentir mais a missa? Meu amigo, com certeza, né? Aquelas pessoas que realmente é, têm a missa como prioridade na sua vida, elas irão retornar com uma sede muito grande, né? E eu vejo também que nesse momento de quarentena, muitas pessoas que não tinham oportunidade à missa, não queriam ir à missa, ou não queriam participar da missa, de certo modo elas estão participando agora porque a missa está dentro da casa delas, né? Então eu vejo que essas pessoas também, quando retornar, elas já estarão assim mais familiarizadas com a missa, mais voltada para a missa. Eu creio que elas também estarão voltando também a participar. Eu creio que quando retornar vai ser uma alegria muito grande, né? É você rever as pessoas, rever os amigos, é você dar aquele abraço da paz com muita alegria. Eu acho que quando retornar às nossas igrejas, às nossas missas, com certeza vai ser uma alegria muito grande, vai ser um momento assim de muita emoção. Padre, fala um pouco do seu programa na rádio. Você tem um programa na rádio diário, todo programa? Como que é o programa? Como Ah, faz sim. participar?
Eu tenho lá um programa na Rádio Sintonia do Vale, né, Rádio do Povo. Esse programa é de segunda a sexta, a partir das 3 horas da tarde, com o terço da Divina Misericórdia, né? É o terço da Divina Misericórdia, depois nós temos a consagração à Nossa Senhora, em seguida nós temos o momento da Santa Faustina, que é o diário a Misericórdia Divina em Minha Alma, na qual nós estamos lendo o diário da Santa Faustina, né, e acompanhando, né, a sua intimidade com Deus. Depois nós temos uma mensagem do dia, né, que essa mensagem é destinada para que as pessoas possam refletir um pouco, né, sobre a vida. Temos um momento oracional, depois temos o Evangelho do dia, com a reflexão do Evangelho, né? Depois nós temos, novamente, outro momento oracional, outra mensagem de vida, momento oracional. Em seguida também nós temos o momento catecismo da Igreja Católica, né? Então é um programa voltado, né, para a questão espiritual, para a questão da direção espiritual das pessoas que participam. Então as pessoas pedem música, pedem oração, mandam áudio, compartilha um pouco, né, a sua história de vida, para que a gente, no âmbito espiritual, a gente possa estar ajudando essas pessoas, né? Então, é um programa que, graças a Deus, tem tido bastante audiência, tem muita participação. As pessoas têm gostado muito, né, do programa. Então, a gente fica feliz, né, e vê que nem todo mundo que manda lá o seu recadinho, né, não está acompanhando o programa, mas pelo contrário, está em casa, está no carro, no trabalho, né? E sempre a gente vê depois, olha, padre, eu vi o seu programa hoje, tal, tal. Então a gente está feliz, feliz porque o programa entrou na casa das pessoas, entrou no coração das pessoas, e muitas pessoas estão, né, acompanhando com muita alegria e estão gostando muito, né? Teve algum testemunho que te tocou muito, assim? No programa, Sim. várias pessoas que já foram alcançadas graças, pessoas que já foram curadas lá de trauma. Quer dizer, tem muitas pessoas que a gente reza por elas, pessoas que a gente atende, né, ao vivo pelo telefone também. Enfim, tem muitas pessoas que estão se sentindo tocadas, né, realmente pelo conteúdo do programa, né? E agora com o Diário da Irmã Faustina, então muitas pessoas estão se identificando, né? Pelas dificuldades que Santa Faustina passou, pelas dificuldades que ela teve de perdoar as perseguições que aconteceu na vida dela, a sua intimidade com Cristo, né? Ela olhando para dentro dela, vendo, né, a pequenez de sua alma, a situação pecadora da vida dela, enfim. É uma história que muitas pessoas se identificam com ela, né? A partir dessa identificação, elas vão fazendo também um processo, né, de conversão na vida delas. Então tem muito testemunhos, né, muito bonitos, testemunho de grande valia, pessoas que, a partir do momento que começaram a escutar o programa, sentindo mesmo a presença de Deus, a vida deles mudando. Então sempre eles estão aí dando um depoimento, dizendo, olha, o programa tem tocado no coração, a sua fala tem me ajudado muito, a homilia que isso faz na rádio, enfim. Todos os quadros, ele é voltado exclusivamente mesmo para a conversão, para a transformação da vida pessoal de cada um, né? Porque é uma direção espiritual. Então ele está tendo muito aceitação e muitas pessoas estão sendo, sim, graças a Deus, tocadas, as vidas estão sendo mudadas. Então está um programa assim que dá alegria muito grande na gente de estar fazendo, né? Padre Xavier, um dos problemas Hum. que, principalmente nós da juventude, estamos enfrentando, que eu acho que é o problema do século, principalmente entre nós jovens, é a ansiedade e a depressão. Hoje em dia, o número de jovens ansiosos e depressivos é assustador, assustador. Muito por causa da pressão de ter que trabalhar, de ter que se formar na faculdade, a insegurança do futuro, que hoje cada vez mais estamos sem perspectiva de como vai ser lá na frente. Então, a primeira pergunta é: por que você acha que tantos jovens hoje estão sofrendo desses problemas psicológicos e qual ajuda, qual palavra que o senhor pode dar para esses jovens para que eles não sofram disso mais, ou que isso possa minimizar? Porque eu vejo que depressão não é falta de Deus. Muita gente fala que pode até confundir isso, mas depressão não é falta Uhum. de Deus. Mas eu acredito que Deus ajuda a passar por isso.
Então, como a gente pode buscar isso? Meu querido, é o seguinte, toda depressão ela tem uma causa, né? A depressão ela não cai assim do céu, né? A depressão ela é decorrente de uma realidade de cada um, tá? Muitas vezes os jovens estão em depressão devido muito mais os problemas em famílias, né? As dificuldades em família, o relacionamento em família, os problemas que geram entre os pais em família, enfim. E tem muitos jovens que, na verdade, eles entram em depressão porque eles não têm um apoio, né? Muito mais assim da família, tá? E muitas vezes eles vão buscar esse apoio na rua, nas drogas, na bebida. E ali, ao invés de ele encontrar um apoio para a sua ansiedade, seus problemas que estão acontecendo com ele, eles vão encontrar pessoas que, na verdade, vai trazer muito mais problemas para eles, né? Que é a questão das drogas, da bebida, aquelas coisas todas. Então ele vai encontrar pessoas que, na verdade, estão passando pelas mesmas situações que ele, tá? Então ele vai se sentir ali naquele momento como se tivesse sentido no meio de pessoas, de amigos que estão com os mesmos problemas que eles, estão apoiando eles, mas na verdade não estão. Eles precisam entender que muitas vezes os problemas que nós temos são resolvidos no diálogo, na conversa, né? No amor, no respeito, e não buscar um paliativo, né? A droga, a bebida, elas são paliativos que, na verdade, destroem a vida da gente. Muitas vezes o jovem não tem apoio em família, não tem apoio em casa. Muitas vezes os pais querem que o jovem seja isso, querem que você seja isso. Mas só que o jovem, ele não quer aquilo. Aquilo não é a vocação dele, né? Ele quer outra coisa, ele quer buscar outro caminho, que na verdade é tão digno quanto aquele que o pai quer. Mas só que o pai, às vezes, quer, digamos assim, realizar os seus sonhos na figura do filho. Então, o pai, por exemplo, o pai não pôde ser médico, mas ele quer que o filho seja médico, de qualquer jeito. Mas só que o filho não quer ser médico, tá bom? Ele não quer ser médico, a vocação dele não é para médico, é para outra coisa. Então, para que ele não frustre o pai, o que, que ele vai fazer? Eu vou estudar medicina. Mas só que esse processo de estudar medicina, ele está estudando medicina, mas ele não está feliz por dentro. Ele está aquela coisa empurrada, aquela coisa forçada, aquela coisa, e aquilo ele vai gerando, né, um distúrbio emocional muito grande, e acaba indo o quê? Para uma depressão. Então, muitas vezes o jovem briga com os pais, porque os pais querem que o jovem faça isso, eu quero que você seja isso. Mas só que os pais não respeitam, entendeu? A liberdade do jovem, dizendo, olha, você quer ser o quê? Eu quero ser isso. Então tá bom. Então vamos ajudar você a ser aquilo que você quer. Então, se o jovem expressar o que ele quer e os pais tiver aquela, digamos assim, aquela, como é que fugiu a palavra? Como é que eu posso dizer a palavra? Aquela sensibilidade de entender, de ver que o filho dele está buscando algo que é para o crescimento espiritual dele, profissional dele, então o pai vai apoiar. Quando o pai não aprova, não apoia, então vem a frustração, vem a frustração. E aí o jovem, ele vai ter outra frustração também, que é o mundo, né? O mundo, às vezes, o jovem é cheio de sonhos, cheio de ideais, cheio disso, cheio daquilo, mas ele vai deparar com o mundo que para ter os ideais dele com um projeto e conquista, vai passar por uma dificuldade, vai passar por os problemas. Muitas vezes o jovem não tem paciência para isso, ele não quer esperar, ele quer aquilo para ontem, quer para amanhã. Se o jovem sai para arrumar um emprego, quer sair, arrumar um emprego e voltar empregado, mas não é assim, né? Ele vai começar a enfrentar o mundo, a realidade do mundo, tão difícil, tão caótica do jeito que está. Se o jovem não for preparado para isso, ele vai sim entrar em depressão, vai ficar numa situação complicada. Muitos jovens já se formaram, não têm emprego, não têm onde trabalhar. Muitos jovens se formaram em uma determinada profissão e estão trabalhando em outra, porque não tem vaga para ele na profissão que ele tem. Então, se não for bem trabalhado isso emocionalmente, o jovem, com certeza, vai estar em depressão, vai buscar apoio em outros lugares, em outras situações. Aí entra a bebida, o alcoolismo, a droga, entra tudo isso que a gente vê a nossa juventude de hoje. E vê jovens revoltados com o mundo, né? Revoltados com o país, porque não tem espaço para que eles possam, digamos assim, colocar em prática
a sua profissão, na qual ele buscou através dos estudos. Então, tem vários fatores externos que influenciam, né, infelizmente, né, a nossa juventude a entrar em depressão, a se matar e a se afastar até mesmo da igreja, porque os jovens às vezes acham que Deus tem que resolver os problemas dele. Na verdade, não é isso, né? Deus, ele nos dá força, nos dá coragem, nos dá ânimo para que nós possamos lutar e resolver os nossos problemas, né? Se fosse assim, seria tão fácil, né? Ó, Deus, estou com esse problema aqui, resolva aqui. Deus vai lá e resolve, pronto, acabou. Não é. Deus vai te dar força, inteligência, sabedoria, discernimento, para que você possa lá lutar, conquistar o seu espaço, né? E conquistar aquilo que você tanto deseja. Então, a juventude hoje em dia, ela tem muito desejo, muitas vontades, muitas realizações, muitos sonhos, mas, infelizmente, tudo isso ele vai encontrar uma barreira lá na frente, que ele tem que ter maturidade para poder passar por ela. Senão, ele vai bater nessa barreira, aí vai entrar em depressão, vai querer tirar a própria vida, vai se afastar de tudo, vai se trancar no quarto, enfim. A gente precisa tentar mostrar para a juventude que o mundo que ela está vivendo não é um mundo só, digamos assim, de festa, mas é um mundo que, quando você pegar uma maturidade, você vai começar a perceber. O negócio é mais difícil do que a gente pensa, né? Eu concordo completamente com você, inclusive na questão que você falar que há muita falta de diálogo hoje da família com o jovem, o pai, a mãe. Hoje em dia nós percebemos, ainda mais o nosso grupo aqui da paróquia, que hoje em dia há muito pouco diálogo entre a pessoa com o pai ou com a mãe, justamente por causa disso. E até muito por causa da correria do dia a dia. Hoje, a gente, Sim, por exemplo, eu e meu pai, a gente raramente se encontra no dia, porque ele trabalha, eu trabalho, faço faculdade, então isso acaba criando uma certa carência em algumas pessoas que acabam buscando isso que você falou, buscando coisas que são supérfluas. E tem até a música do Rosa sim, de Saron muito legal que fala assim, que é não coloque sua felicidade em algo que você possa perder. E é muito que os sim. jovens estão fazendo hoje em dia, não é, padre? Exatamente, é o que eu falo para você. Se o jovem não tem atenção em casa, não tem um diálogo em casa, não tem um carinho, não tem o respeito, não tem a compreensão, ele vai buscar lá fora isso. Só que isso ele vai encontrar, digamos assim, muitas vezes distorcido, né? Não vai encontrar, digamos assim, uma sabedoria que os pais têm, né? Então ele vai encontrar lá fora. Então ele vai encontrar isso tudo mais de modo distorcido para o mal e não para o bem. Então ele vai encontrar um certo conforto, um certo consolo, mas que na verdade não vai ser o suficiente para preencher esse vazio que ele precisa, porque o vazio, na verdade, ele precisa ser preenchido é dos pais, é da família. Então, os pais têm que estar sempre dando amor para os filhos, conversando, dialogando, entendendo que a maturidade dos filhos ela não vem de uma hora para outra, né? Os pais têm que entender, saber com quem os filhos estão andando, conversar, né? E para que eles possam entender. Agora, a gente tem que reconhecer que tem filhos também que não quer ouvir o pai, né? Tem filhos que já acham que ele já tem o destino da mão deles, ele já sabe o que faz da vida, enfim. Então existe sempre esses espinhos, né? Entre o diálogo dos pais com os filhos com os pais, e isso aí precisa ser feito de uma forma bem tranquila, com muita paz, com muita harmonia, né? E o pai colocando sempre Deus na vida dos filhos. Se os pais não colocam Deus na vida dos filhos, os filhos vão se perder, isso pode ter certeza, né? Então é necessário, por isso que é necessário os pais ir na igreja, os pais participar da igreja, os pais levar os filhos, os pais estar presentes na vida dos filhos também no âmbito espiritual, né? Porque muitas vezes é o filho que vai sozinho para a igreja, porque o pai e a mãe não vai, muitas vezes é o pai que vai, a mãe não vai, e assim vai vivendo isso. Mas se os pais têm de mostrar para os filhos, né, a importância de Deus, a importância de estar em Deus, eles vão começar a perceber o quanto eles precisam valorizar a vida deles. Tá? A gente só pode valorizar nossas vidas quando a gente tem um encontro pessoal com Deus. Se eu estou com Deus, Deus vai me ajudar plenamente a buscar esse encontro pessoal com Ele. Então eu preciso ter uma família que reza, uma família que participa da igreja, uma família que vive, né, essa experiência com Deus. Senão vai ficar faltando algo, né?
E a culpa sempre vai ser dos pais. Se os pais fizerem a parte deles e os filhos não acatar, aí a culpa é dos filhos, não do pai, porque o pai fez a parte dele. Mas tem muitos pais que são omissos nisso, né? Então os pais têm que estar participando da vida dos filhos, têm que estar junto, têm que estar dialogando, têm que estar se interessando pela vida do filho, não como forma de cobrança, aquela coisa toda, não. Mas interessar pelas coisas do filho por amor. Saber o que o filho está fazendo, elogiar o que o filho está fazendo de bom, enfim, mostrar para os filhos que eles se preocupam no amor, se preocupa porque ele quer ver o filho bem, quer ver o filho conquistar o seu espaço, ser feliz. Então, quando o filho não encontra isso dentro de casa, volto a dizer, ele vai procurar lá fora. Só que ele vai encontrar tudo isso distorcido, sempre levando para o lado, né, obscuro da vida, e não para aquilo que Deus quer. Então é necessário que a gente pare um pouco, que os pais voltem um pouco o seu olhar para os filhos, né? E ali busque, né? Busque mostrar para os seus filhos, né? Aquilo que é o, digamos assim, o centro da nossa vida, que é o próprio Senhor. Mas para isso os pais têm que viver isso. Se os pais não vivem, o que que os pais vão dar para os filhos, né? E não vai dar nada. Então os filhos vão estar sempre necessitando de algo. Eles nunca vão conseguir ter aquilo que eles necessitam, porque às vezes o pai não dá. E se os pais não dão, eles vão procurar em outro lugar. E aí a gente acaba vendo o que está acontecendo aí, né? Com a maioria dos nossos jovens. Padre, fala um pouco da importância da gente trazer um pouco a igreja para nossa casa. Eu tenho visto, e também é um pouco um costume errado nosso, que muitos católicos, logicamente vários fazem isso, mas muitos católicos às vezes não têm o hábito de ler a Bíblia ou de rezar o terço em casa. Qual a importância disso? Qual a importância de você rezar o terço em casa? Inclusive o meu está aqui. Qual a importância de você trazer um pouco, não ficar só a missa, mas sim trazer um pouco dessa igreja para a nossa casa, para a nossa família? Então, a nossa família, ela já é uma igreja doméstica, tá? A família é uma igreja doméstica, porque é na família que a gente vai aprender, digamos assim, vai ter e aprender as primeiras experiências de Deus. É ver o pai e a mãe rezando, é ver o pai e a mãe ensinando, né, os filhos a rezar, é ver o pai e a mãe levando os filhos à missa, à igreja, é ver os pais em casa, colocando em prática tudo aquilo que eles aprendem na igreja. Enfim, Então os a próprios casais, igreja, né, padre? Os casais que exatamente, acabaram de casar, namorados. sim, sim, exatamente. Então a gente precisa trazer o que a gente aprende nas missas e tudo mais para dentro da nossa casa e continuar a nossa igreja doméstica, tá? Então muitas vezes a gente esquece isso. E a gente começa a perceber como é uma luta muito grande dentro de casa, né? Ter uma família que realmente vive esse Cristo, né? Por isso tem uma frase muito linda bíblica que diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é a casa que serve a Deus, né? No sentido de que toda família ela está ali presente para viver uma espiritualidade em conjunto, em família. Mas só que na família não é bem assim, né? Você vai ter pessoas que na sua família não vai na igreja, né? Aí pode ser teu pai, pode ser tua mãe, pode ser uns irmãos, e arruma aquela confusão, aquela briga toda, porque não quer ir, né? E a gente não tem como forçar para ir. Quando é criança novinha, vai, vamos sim, vamos embora. Mas depois de uma certa idade, o jovem já passa a tomar as suas próprias decisões, né? Aí peita medo, não vou, acabou, arruma aquela confusão danada. E quando se vê o pai não indo, se vê a mãe não indo, aí que eles vão dizer, eu também não vou. Se o pai não vai, a mãe não vai, para que eu vou? Né? Então, os exemplos de família, como igreja doméstica, tem que ser dado pelos pais. Né? É uma importância importante, muito grande a família rezar junto. Né? Você não vê mais a família sentada para almoçar junto, para rezar. Né? A família vai lá, pega o seu prato, faz o seu prato, vai passar, ela senta, vai ver televisão, enfim. Não tem mais todo mundo sentado na mesa rezando, vamos rezar para agradecer a refeição, vamos rezar para agradecer essa refeição que acabamos de comer, vamos rezar para dormir, vamos ler a Bíblia juntos, igual o texto que você falou, vamos rezar o texto junto. Quer dizer, é difícil a gente perceber famílias hoje que rezam. Tem famílias, claro, glória a Deus que tem famílias assim, que tem bastante, né?
Mas a maioria não faz isso. A maioria não tem esse costume, né? Por exemplo, as missas agora estão dentro de casa. Então, as pessoas estão sentadas no seu sofazinho, bonitinho, assistindo missa. Eu garanto para você, com toda certeza, nem todo mundo que está em casa estão assistindo missa. Não está. A missa está começando, tem gente que está no quarto dormindo, tem gente que está tomando banho, tem gente que está tomando café, tem gente que está isso. E poucas pessoas que têm a consciência da missa estão sentadas lá na sala assistindo. Posso dizer para você com toda clareza, né? Vai ter algumas famílias que estão juntos ali na hora da missa, rezando todo mundo junto? Tem. Mas, em comparação com a que eles não estão, é muita. Então, a gente precisa entender, trazer para dentro de casa o sentido da oração em família, né? A devoção em família. Isso a gente está perdendo. Isso nós estamos perdendo, né? Perdendo porque, às vezes, os pais não têm esse costume. Os pais não chamam os filhos para rezar. Muitas vezes é a mãe que vai lá para o quarto rezar sozinha, né? Porque ela vê que os filhos não rezam, não quer rezar. Entendeu? Então, é uma coisa assim que a gente está percebendo e vendo que está causando muita divisão nas famílias. Infelizmente, é isso. Mas trazer para dentro de casa a oração, isso é essencial. Né? Ainda mais rezar como uma família. Os pais, os filhos juntos, rezando em família, isso é essencial. Isso é que salva as famílias, isso é que transforma as famílias, isso que dá força às famílias, né? Para que as famílias possam superar as suas dificuldades que todas as famílias vão ter, né, diante das suas vidas. Então, se a família não reza, os problemas que acontecem em família são difíceis de ser superados, porque não tem uma fé, não tem uma certeza de que está Deus ali na família. Então, é muito complicado isso, é muito difícil. Então, é preciso necessário resgatar a oração em família, né? E realmente colocar na vida das famílias essa frase: eu, minha casa, serviremos ao Senhor. Porque senão não vai acontecer aquilo que Deus quer que aconteça na família, né? Que as graças e bênçãos serão derramadas, né? Então é necessário, sim, que a família sente, rezem junto, orem junto, tiram um tempo para estar juntos, né? Porque agora está sendo, digamos assim, forçadamente a fazer isso, né? Mas, mesmo assim, a gente percebe que um está no quarto, um está no outro, um está fazendo isso, está fazendo aquilo. Às vezes, os momentos que era para sentar, conversar, rezar junto, falar sobre a questão da vida, buscar um entendimento maior, talvez em algumas famílias ainda não esteja acontecendo isso, né? Esse é o momento, né, Paty Xavier? O momento é esse. Aproveitar que estamos passando por uma situação difícil e tirar coisas boas desse momento. Eu acho que o maior desafio que nós temos que ter nessa quarentena é essa. Às vezes, a proximidade que eu não tinha com a minha família, às vezes eu não tinha tempo para estar com a minha família. Então, Sim. nessa quarentena, agora é o momento que eu tenho para juntar, para unir todo mundo de novo. Então, esse será o nosso grande desafio dessa quarentena, não é? Exatamente. Tem pessoas que mal se conversavam por causa do ativismo, né? O corre-corre do dia a dia. Saía 4h pouca da manhã para trabalhar, só chegava às 8h pouca, 9h da noite, aquela coisa toda, pai trabalhando, mãe trabalhando, os filhos trabalhando, estudando, quer dizer, só chegava em casa às vezes para jantar, para dormir e pronto, né? Agora não, devido a essa quarentena, eles estão sendo, digamos assim, obrigados a permanecer mais tempo juntos, né? E aí começa a aparecer na famílias coisas que estavam jogadas debaixo do tapete, né? Porque ficar muito junto, o tempo todo junto, aquela coisa toda, né? Digamos assim, vai dar um esbarrão um no outro, né? E a gente começa a perceber que tinha muitas coisas escondidas, não discutidas, né? Que, não, entre aspas, ficava escondida por causa do tempo. Aí eu não tenho tempo, eu estou com pressa, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, mas não tinha tempo de sentar para conversar. E agora, devido à quarentena, aí não tem outro jeito, né? Tá junto ali, direto, direto, direto. Aí vai ter que ter aquele momento de sentar e vamos tirar a sujeira debaixo do tapete, vamos limpar isso e vamos melhorar, porque a gente precisa conversar. Família sem diálogo, ela não vai a lugar nenhum. Família sem Deus em oração não vai a lugar nenhum. Então precisamos a gente entender isso, né? Porque todos nós trazemos, né, os nossos defeitos, todos nós temos defeitos, né? Ninguém é perfeito, né? As pessoas se unem por amor, porque se amam, mas esse amor não exclui os defeitos, não cura os defeitos das pessoas, né? Então, é no decorrer da convivência que nós vamos olhando os nossos defeitos
e vamos consertando os defeitos. Mas é preciso que o outro mostre os nossos defeitos. Porque ninguém quer assumir o seu defeito. Eu duvido que alguém chegue assim, olha no espelho e fala, eu sou assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não fala. O outro que percebe. Então, é o outro que vai apontar para mim os meus erros, os meus defeitos. Então, eu tenho que ter humildade para poder acolher aquela correção do outro, fazer uma análise realmente se é isso mesmo que eu sou, e dali eu ter a humildade de poder me corrigir para que eu possa crescer. Quando eu não tenho essa consciência, aí fica difícil o diálogo acontecer, né? E aí, nesse tempo quaresmal, nesse tempo de pandemia, é o tempo na qual nós, famílias, homens e mulheres, vivendo na mesma casa, nessa quarentena, é o momento de nós sentarmos, conversarmos, né? É o terminar essa quarentena, nós possamos sair dali como pessoas melhores, seres humanos melhores, famílias melhores, né? E através do quê? Da conscientização que nós precisamos melhorar. Todos nós precisamos melhorar, né? Sempre tem alguma coisa na nossa vida, em família, qualquer relacionamento, tem alguma coisa que precisa ser melhorada, né? Ó, Xavier, para terminar, eu queria fazer uma pergunta. Uhum. É, principalmente nós do grupo de jovens, a gente vai muito em eventos da renovação carismática, o próprio PHN, a gente vai na Canção Nova, acampa lá. E muitas pessoas, muitos jovens vêm perguntar sobre a questão da espiritualidade. Eles vêm falando assim, eu às vezes não me sinto tão espiritual como algumas outras pessoas. Algumas, por exemplo, orar em línguas ou repouso no Espírito Uhum. Santo. E muitos querem experimentar isso, só que eles dizem que não consegue ter essa espiritualidade ou não consegue se aprofundar tanto a esse caso. Tem algum segredo, tem alguma solução para você se aprofundar tanto nisso? Ou é o tempo de Deus? Olha, na verdade, a espiritualidade é dom nosso. Cada um tem a sua espiritualidade, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu momento com Deus, cada um tem a sua espiritualidade, cada um tem digamos assim, a sua oração própria com Deus. Só que a gente, às vezes, a gente quer que a nossa espiritualidade seja igual a do outro. A gente quer que a minha fé seja igual a do outro. Aí eu quero rezar igual ao outro. Eu quero ter a mesma experiência que o outro tem. Mas isso é errado. Não vai acontecer assim, tá? Cada um tem um jeito de rezar, cada um tem um jeito de ter uma experiência com Deus, cada um tem o seu momento íntimo com Deus, entendeu? Então cada um precisa ter, digamos assim, encontrar o seu espaço com Deus, tá? Então, quando eu comecei na renovação carismática católica, era o meu desejo muito grande de rezar, orar em línguas, eu não conseguia. E demorou para acontecer, demorou para acontecer. E aconteceu quando eu já não estava mais assim tão ansioso para que acontecesse, tá? Aconteceu naturalmente. Então a nossa vida espiritual é uma vida na qual eu me despojo para estar com Deus. Então tem que ter essa ansiedade, né? Ah, eu quero orar em língua, não, isso não existe. Eu quero fazer profecia, isso não existe. São dons que já está dentro de você, mas que ele vai ser desenvolvido, né, gradativamente, no momento certo, na hora certa. Esses dons que nós já temos, por ter recebido ele no batismo, esses dons vão aflorar, né? Mas no momento certo, na hora certa, com muita calma, com muita tranquilidade, é estar na presença de Deus e se deixar tocar pela presença de Deus. E não ficar querendo imitar o que o outro faz, o que o outro está fazendo, eu quero rezar igual ele. Não, não existe isso. Eu estou diante de Deus, eu fico do meu jeito, no momento que eu sinto bem, onde eu estou melhor. Então, a minha intimidade com Deus, ela vai ser algo tranquila, algo serena. Não vai ser aquelas coisas assim, digamos assim, obrigada ou exigida. Não. A minha experiência com Deus vai ser uma experiência na qual eu vou me colocar diante de Deus, né? E vou deixar Deus agir. Vou deixar Deus agir. Eu não vou tentar fazer algo para que eu possa, digamos assim, fazer acontecer as coisas da minha vida. Não, Deus vai fazer, Deus vai agir no momento certo, na hora certa. É só você se entregar. No momento de oração, feche os teus olhos, reze tranquilamente, vai orando, rezando, entendeu? Reze do seu jeito, reze
né, no seu ritmo, entendeu? Mas se coloca diante de Deus e deixa Deus agir, se joga nos braços de Deus, né? E não tentar imitar o outro para que você possa achar que imitando o outro você vai ter a mesma experiência com Deus. E não vai. Cada um é cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu jeito de orar, rezar, cada um tem o jeito de ter uma intimidade com Deus. Nós somos assim, somos diferentes, mas buscamos o mesmo Deus e Senhor, mas de modos diferentes, de experiências diferentes. Mas nós temos essa conexão com Deus. Então a gente não pode, de maneira nenhuma, tentar buscar Deus imitando o outro. Porque o outro tem a sua espiritualidade também, o outro tem o seu jeito de estar com Deus, o outro tem o seu jeito de rezar. Então, a gente tem que buscar o nosso jeito, e não se preocupar, né, em fazer o que os outros fazem. Não, meu jeito de rezar é esse, meu jeito de estar em contato com Deus é esse, meu jeito de estar junto com o Senhor é esse, e assim sucessivamente, né? Então, a gente não tem que ficar preocupado porque eu vou na canção nova e não consigo orar em línguas. Aí eu vou na canção nova e não consigo ter profecia, falar em profecia, essas coisas todas. Não, você não precisa se preocupar com isso. Vai experimentar Deus. Vai, reze do seu jeito. Experimente Deus do seu jeito. Tenha uma intimidade com Deus do seu jeito. E Deus vai suscitando em você os dons necessários para que você possa estar, né, vivenciando essa experiência íntima com Deus, né? Ó, Xavier, passou muito rápido o nosso tempo. Primeiramente, queria agradecer você por estar com a gente e pedir para você Tá deixar ok, uma querido. bênção, uma oração para quem está assistindo a gente aqui ao vivo e também no YouTube, quem for assistir também. Ajuda a compartilhar, mandar no Facebook para todo mundo. Esse papo foi Tá muito ok. legal. E pedir para o senhor deixar uma bênção, uma oração para a gente nesse momento. Então, gostei muito do nosso papo, da nossa conversa, né, que quem sabe poderá surgir outros para a gente conversar sobre determinados assuntos, né? E está aí contribuindo, né, com a evangelização. A mensagem que eu deixo para as pessoas, ela é muito simples. Confia em Deus, né? Confia sempre em Deus, acredita em Deus, não desanime diante das dificuldades, não desanime diante dos problemas, não endureça o coração diante das perdas, diante do momento que nós estamos vivendo, nós tenhamos, né, a certeza de que tudo isso que está acontecendo tem um propósito, né? Deus está vendo, Deus está acompanhando, Deus sabe o que está acontecendo no nosso meio. O que nós podemos e devemos fazer é colocar toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, toda a nossa angústia, aos pés do Senhor. E pedir para que Ele sempre nos ajude a caminhar, sempre caminhando, sempre, né, voltado o nosso olhar para Ele, né, deixar todas essas angústias no coração do Senhor, né? É fé, é acreditar que isso em breve vai passar, vai terminar isso tudo, e nós retornaremos sim à nossa vida normal, com mais consciência, com mais liberdade, com mais maturidade, valorizando muito, né, a presença do outro, né? A presença do outro que agora nós estamos percebendo como é difícil, né? E como é complicado não poder abraçar aquelas pessoas que a gente ama. Então, de certa forma, isso vai nos ajudar a valorizar o outro, a outras pessoas que fazem parte da nossa vida, da nossa família, e vamos nos tornar, sim, um pouco, digamos assim, um ser humano melhor, né? Melhor no sentido de que vamos perceber que nós precisamos uns dos outros, né? E viver essa unidade. Então, nesse caso, eu convido então você aí, meu irmão, vocês estão nos acompanhando, né? Mês mariano, estamos no mês, né, de Nossa Senhora, e por que não pedir, né, Nossa Senhora que interceda junto a cada um de nós, rezando, né, uma Ave Maria. Então, eu convido a todos nós, então, a rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, por intercessão de Nossa Senhora, que Deus abençoe cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixo um abraço a todos vocês, um beijo no coração de cada um, e em breve, se Deus quiser, estaremos aí de volta. Fique com Deus e um abraço aí para todas as mães, né? Que amanhã é Dia das Mães. Meus parabéns a todas elas. Padre Xavier, sua bênção, muito obrigado por participar com Deus a gente. abençoe. Foi um prazer enorme, muita gente está assistindo com a gente. Até breve, vamos Obrigado. fazer mais dessas, tá? Se Deus quiser. Tamo juntos. Um Tchau, abraço, Padre tchau. Fica Xavier, com tchau. Deus. Amém. Tchau.
Então, galera, gostaram do papo com o Pierre? Então, a gente vai jogar no YouTube. Se quiser assistir lá de novo, podem assistir, fiquem à vontade. E continuem mandando mais ajudas, mais perguntas. é, e continuem assistindo nossas lives. A gente vai voltar quarta-feira agora de noite, quarta-feira, 9 da noite. Vamos fazer uma entrevista com o Jorge do Missão Resgate Já. Ele vai contar um pouco sobre a história da banda, sobre a questão das evangelizações, como evangelizar pela música. Vai ser muito interessante, muito legal. Quarta-feira, 21 horas. Tá? Até lá. Um abraço e parabéns a todas as mães. Feliz Dia das Mães.